Um excelente dia. Deus abençoe você, seu lar, sua família. Estenda as mãos de graça, misericórdia sobre você e lhe protegendo durante esse dia maravilhoso de hoje. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 16, diz o seguinte: E chegando à tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, foram para o mar em direção a Cafarnaum, e já era escuro. Jesus não tinha vindo até eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, eles viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, eles ficaram com medo. Mas ele lhe disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa vontade o receberam no barco, e imediatamente o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, quando a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barcos haviam chegado de Tiberíades para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graça. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles embarcaram e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, eles disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus o Pai o selou. Então lhe disseram: O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: Esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, fazes tu, que o vejamos e creiamos em ti? Ou que tu operas? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Deus lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me entendes, visto não o credes. Todo aquele que meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo algum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele possa ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Logo após Jesus ter multiplicado, os pães, é interessante que os discípulos eles entram no barco e vão, em caminho de ir para Cafarnaum. E diz o texto que Jesus não foi com eles, Jesus não foi com eles nessa viagem. E mais interessante ainda é que um vento se assopra de tal maneira, de uma força terrível, que eles começaram a ter uma dificuldade muito grande em remar, A distância que eles teriam que percorrer era mais ou menos de 11 quilômetros, entre 10 e 11 quilômetros, para eles poderem chegar ao seu objetivo. E o texto vai nos falar
que eles já tinham andado, né? Aqui diz já percorrido, né? Esse trecho aí já tinha percorrido mais ou menos entre 25 e 30 estádios, né? Então eles já tinham remado mesmo bastante, né? Ou seja, eles tinham andado já assim uns 6 quilômetros, né? Metade do caminho. E nos diz o texto que quando chegaram perto do barco, né, que eles viram Jesus, eles ficaram com muito medo, né? Mas Jesus, né, percebendo o medo deles, diz assim, ó, não temais, sou eu. Muitas vezes nas nossas vidas há momentos tão difíceis que se levantam contra nós, né? Estamos na embarcação dessa vida, entramos dentro dela e estamos fazendo nossos esforços, estamos remando contra dificuldades, contra momentos tão terríveis. E nos diz o texto que eles já tinham andado essa distância e viram algo, né, se movimentando por cima das águas, e eles ficaram com medo, No meio das lutas do dia a dia, nós temos os nossos medos, nós nos apavoramos, nós muitas vezes até começamos a entrar no desespero ou nos desesperamos mesmo. E isso é fato para que ninguém se ache um super-herói, se ache que é melhor do que alguém. E o texto vai nos dizer que Jesus, vendo o medo deles, diz, não temais. E hoje é o que Jesus diz para mim e para você, não temais. Essa palavra está escrita 366 vezes na Bíblia, ou seja, para cada um dia desse viver nosso aqui na Terra, durante um ano, ele está lhe dizendo, não temais. Eu sou contigo, né? Eu cheguei, tudo vai se acalmar. E diz que quando eles recebem Jesus de bom grado, Jesus entra no barco e eles chegaram imediatamente do outro lado, onde eles precisavam ir. Quem sabe para chegar nos seus objetivos, você precisa receber Jesus e dizer, fica à vontade, domina tudo. E aí todo esse esforço que você já fez da metade do caminho, para completar o restante, a coisa acontecerá imediatamente, porque Ele é Deus. Nos diz o texto que a multidão então vai atrás de Jesus, e eles vão, e Jesus disse imediatamente para eles, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Vocês não compreenderam aquilo que eu estou querendo mostrar para vocês. E é tão notório que Jesus ainda diz para eles, olha, não se preocupem em conquistar essa comida que pode estragar, que pode perecer, né? Mas procure a comida que dure para a vida eterna, que é a palavra, que é os ensinamentos. Os milagres eram feitos para chamar a atenção daquela multidão, tirar a incredulidade deles, mas mesmo assim eles continuavam incrédulos. A prova disso é que o que Jesus vai dizer para eles logo em seguida é isso. Quando eles fazem a pergunta, que milagre você vai fazer para que a gente veja e creia que tu és o Senhor? O que o Senhor pode fazer? E ainda dizem, olha, os nossos antepassados, eles trouxeram maná do céu, né? E nos deu para comer. Jesus disse, olha, eu afirmo a vocês, não foi os pais de vocês, não foi a geração passada, foi Deus, foi meu Pai que enviou. Foi meu Pai que enviou. E ele diz assim, eu ainda afirmo que isso é verdade. Moisés não deu nada para vocês. E Jesus diz assim, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu e veio dar vida ao mundo. Então Jesus é esse pão. E eles disseram, queremos, Senhor, que nos dê sempre desse pão. Pediram eles.
E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Mesmo vendo os milagres, aquele povo não estava crendo. Por isso que Jesus disse antes da sua partida: muito mais bem-aventurado são aqueles que não me veem e vão crer. Eu nunca vi Jesus. Acredito que muitos que nós ainda não vimos. Mas se nós cremos, nós somos muito mais bem-aventurados. Que você não procure o pão que perece, que você não procure o alimento que perece, mas o alimento para a vida eterna, o alimento que dá vida, pois o próprio Jesus está dizendo aqui, olha, todos aqueles que o Pai me enviar virão a mim, e de maneira nenhuma eu lançarei fora, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Você não vai se perder. Ele tem algo maravilhoso com você. Ele tem algo glorioso. O pão da vida que desceu do céu e que dá vida aos homens de verdade. Ele não deixará você perecer. Ele não deixará você longe dele. E é tão glorioso ainda que Jesus diz o seguinte: pois a vontade do meu Pai é que todos venham o Filho e creiam no Filho, e tenham a vida eterna, e no último dia eu ressuscitarei. Quantos de nós temos procurado fazer a obra de Deus, e a verdadeira obra de Deus é crer naquele a quem o Pai enviou, e o Pai enviou Jesus. Creia em Jesus. Receba Jesus. Abra seu coração e receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que pode te levar para o outro lado da margem. Aquele que você não precisa dar a moeda como nas epopeias, nos contos antigos das civilizações, para passar do outro lado, dando a moeda ao barqueiro, quando passar dessa vida. Porque já está garantida essa passagem quando você recebe Jesus. Quando você o recebe, você estará com o Pai. Que você possa acreditar na palavra de Deus. Jesus, Ele é o pão da vida. E quem se alimenta dele jamais terá fome. Jamais viverá das migalhas. Porque sabe que o verdadeiro alimento o alimentou, que é a palavra de Deus. Bondoso Deus e amado Pai, eu agradeço a Ti por essa manhã maravilhosa. Abençoa todos os ouvintes, abençoa o Brasil, abençoa aqui Paulo Ramos do Maranhão, o mundo inteiro. Em nome de Jesus Cristo, seja a Tua mão de glória, graça e poder sobre todos. É a nossa oração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.